combinamos. Ó, começou, Billy. Estamos no ar. Ao vivo. Ao vivo e a cores. Aliás, por falar em cores, agora que eu me dei conta que nós dois colocamos uma blusa preta, né? Ontem foi a segunda coincidência, né? Porque ontem eu botei uma blusa que eu tenho vermelha, e aí o meu convidado ali, o Rui Portanova, o juiz, estava também de vermelho, né? Agora eu botei preto, tu também tá de preto, então já vi que estamos em sintonia, tá rolando uma vibe aí. Mas, Billy, vamos começar o nosso papo, né? Tava te falando aqui nos bastidores aqui, né? A gente criou essa dinâmica assim de fazer esses papos retos, né? Que é justamente para falar, ainda que, digamos assim, uma passagem geral sobre temas específicos, né? Ontem a gente falou, por exemplo, sobre o tema da neutralidade dos juízes, né? Que não existe, né? Ninguém é neutro, todo mundo traz uma visão de mundo nas suas decisões, etc. Né? E hoje a gente está trazendo esse tema aqui das torcidas organizadas, do fascismo, né? Então, Billy, primeiro te agradecer a parceria, que não é de hoje, né? Vem de muito tempo já, né? De um apoio recíproco, assim, uma admiração recíproca, né? E, ó, a Raquel dizendo que nós estamos combinando um modelito aqui, ó. Mas a minha blusa é mais bonita, Raquel. A minha tem uma bikezinha. O Billy tá sem estampa nenhuma. Tô querendo competir, já que nós dois somos sujeitos também que vêm dessa área esportiva, né? Tu é um educador físico, já encontrei alunos teus, né? Que perderam, tem aquele amigo lá na Câmara, que eu sempre esqueço o nome, né? Que diz que graças a ti ele conseguiu perder umas dezenas de quilos, né? Matheus? Acho que é Matheus. Diego. Então tu deve ter muitos discípulos aí espalhados na cidade, né, Billy? Dessa tua vocação, assim, né, do cuidado do bem-estar, do cuidado do corpo, né? Agora tu também tá vegetariano, né, que é também uma postura, né, de cuidado com digamos assim, com o planeta e um cuidado também contigo mesmo, né? Enfim, dá para falar tudo isso, né? Mas a gente quer abordar mais esse tema, assim, desse movimento antifascista e as torcidas organizadas, né? Para começar, depois podemos derivar para outras coisas. Então, Billy, te perguntaria, né? Primeiro, né? Para o senso comum, né? As torcidas organizadas sempre foram uma coisa negativa, assim, no sentido negativo em qual sentido, né? Tu liga lá a televisão, hoje deu briga com as duas torcidas dos dois times, né? Então, sempre tem assim como no ciclismo fazem isso, né? Divulgam sempre quando dá um tombo numa corrida, né? Nas torcidas também a maior parte da divulgação é uma divulgação de conflito físico nos estádios e tal. Isso que marca muito assim o tema torcidas organizadas, né? Então, eu lamento isso, né? E a maior prova de que as torcidas são muito mais que isso, e logicamente tem as brigas também, tem a rivalidade, tem quem erra, né? Dentro das torcidas ou fora das torcidas que vai para os estádios para brigar, né? Mas as torcidas também estão se colocando agora, né? Não sei se é um fenômeno novo, eu não acompanhei há tanto tempo, seja lá em São Paulo, no Rio, aqui em Porto Alegre, né? Das torcidas organizadas também, né? Se reivindicarem antifascistas, né? Ou seja, um conteúdo político, né? Democrático e que aparecem, digamos assim, na cena pública, né? Para dizer, não, só um pouquinho, sou de uma torcida de futebol, mas aqui a gente fala sobre política e somos antifascistas, né? Então, Billy, eu te perguntaria, tu acompanha? Eu confesso que eu não sei se tu faz parte de alguma torcida organizada, né? O que tu vê nas torcidas organizadas e como é que elas florescem, assim, né? Como torcidas democráticas. Ah, Billy, eu não te apresentei. Então, na verdade, Billy, eu não te apresentei o teu currículo porque eu sempre digo que eu não gosto de apresentar as pessoas, e sempre que a gente apresenta, dá o currículo, a gente esquece de alguma coisa, né? Então, se tu quiser te apresentar primeiro aí, fica à vontade. Além de educador físico e ativista, né, da sociedade aí. eu quero agradecer o convite aí. Eu sou um cara que assisto muito, acompanho muito tanto a página Marcelo Garbosa quanto a página Cidade Mais Humana. Tive a oportunidade de acompanhar as lives anteriores, mais recentes, e inclusive na quinta-feira passada eu vi que vocês conversaram com a nossa amiga Paty, né? Era a torcida feminista do Grêmio, né? Ela era a bancada dos vereadores de Porto Alegre, do PT,
a Paty e a nossa presidenta Maria Celeste, né? Eu achei muito legal o bate-papo. A Paty está sempre junto também, a gente milita junto, digamos assim, torce junto, né? Lá na Arena do Grêmio, e quando a gente faz churrascos fora do estádio, enfim, existem sim esses movimentos já há alguns anos, né? Na verdade, eu vou falar do Grêmio, que é o nosso clube, né? Tem o Grêmio Antifascista, tem o Democracia Gremista, tem o Levante Gremista e tem esse das meninas aí, que a Paty falou bastante aquele dia ali, que é a Tribuna 77 Elis Vive, né? Uma torcida feminista. E foi uma maneira que a gente encontrou de torcer junto, assim, com pessoas que a gente se identifica mais, né, com visão de mundo parecido, enfim. É muito melhor tu torcer junto com gente que pensa mais ou menos que nem a gente do que com os amigos fascistas, enfim. E isso é, como tu falou, né, sempre a gente sempre vê o lado torcida organizada como uma coisa negativa, assim, mas no nosso caso ali não é bem uma torcida organizada, assim, são movimentos que, né, como eu falei, né, se juntam para torcer, se juntam para fazer um churrasco, conversa um pouco sobre política também, porque todo mundo pensa mais ou menos parecido, então fica bem à vontade o assunto política junto com o futebol e participa de movimentos importantes, sim, também, né, de manifestações, enfim, sempre na luta aí, como agora que cresceu essa nossa luta contra o fascismo, com certeza esses movimentos também estão sempre presentes aí na luta, né, no embate. Mas, Billy, isso faz pouco tempo, eu te confesso a minha ignorância, assim, né? Eu não lembro, por exemplo, de se falar em torcida antifascista há 2 anos atrás, ou há um ano atrás. Eu acho que é uma coisa muito, digamos assim, a própria Patrícia e outros movimentos se organizam, quer dizer, as torcidas organizadas já existem há muito tempo. Estou falando de torcidas organizadas que se colocam como antifascistas, né? É recente ou faz mais tempo e eu que não sabia? Não, na verdade, o Levante, por exemplo, o Levante Gremista, que é um grupo só de gremistas petistas, né? Levante Gremista. Ele já existe desde 2013, né? E foi só crescendo de lá para cá. Cada semana vai chegando gente nova, enfim. O Democracia Gremista também, mais ou menos ali. O Democracia Gremista já não é só petista. Já tem gente do PSOL, tem gente do PCdoB, tem gente até do PDT, apesar de eu achar que não é um partido de esquerda, mas aí já é outro assunto, né? Sim, aí começa a nossa confusão brasileira de partidos que se dizem uma coisa e não são. Nem estou entrando aqui, né? Seria um viés trabalhista, assim, mas eu acho que hoje o PDT hoje está no campo progressista, né? Ele está numa luta antifascista também, né? Ele também né? Acho que daria para. Mas enfim, não é esse o tema da nossa. Não é as classificações ideológicas. E esse Grêmio antifascista realmente faz uns 2 anos para cá que eu comecei a perceber, assim, né? Agora com essa aproximação, né? Com essas últimas manifestações que houve, eu acabei conhecendo alguns integrantes, assim, mas realmente esse movimento Grêmio antifascista é um movimento que eu percebi de um ou 2 anos para cá. E o das meninas ali faz exatamente um ano. Foi naquela semana que eu assumi como vereador ali, né? Eu conheci a Renata, que é lá do gabinete do Comaceto, e a Renata me falou da torcida, Elis Vive, da Tribuna 77, das gurias e tal. Elas ficam lá no setor norte, em cima da geral do Grêmio. Eu achei legal. Que legal. Ali que eu comecei a conhecer, e ela disse que estava iniciando também, então também é um movimento que tem há um ano mais ou menos, mas o importante é que todo mundo pensa igual e todo mundo é gremista, todo mundo é de esquerda. A ideia é só torcer junto mesmo, não nada de negativismo, né? Como até mesmo quando a gente anunciou esse nosso bate-papo aqui, eu compartilhei no meu grupo lá, né, do Facebook, já teve
amigo fascista que disse, misturar futebol com política, nada a ver. Daí eu já respondi para ele, né, mostrando uma foto do Bozo com camisa de um monte de time, mas não foi, na verdade a gente não, assim, a ideia é torcer junto só mesmo, nada de querer dar tiro em ninguém, que nem eles, não é, a gente não tem esse propósito, né, nunca tivemos, nunca foi nosso estilo, né. Sim. Mas, Billy, deixa eu te dizer aqui, eu estava me dando conta, assim, na verdade só se justifica, né, uma torcida se titular antifascista porque justamente o fascismo voltou, né? O pensamento voltou no sentido assim, ele estava guardado no armário, né? E os acontecimentos desde 2016, o golpe na Dilma, né, a eleição do Bolsonaro levantou essa ideia totalmente equivocada, né? De que uns têm que acabar com os outros, né? Eu quero lembrar aqui que durante as gestões, né, o auge, digamos assim, né, do último período da história do brasileiro foi a eleição do Lula, né? Nós aqui já tínhamos os governos da Frente Popular, eleição do, né, o Olívio governador, o Tarso, mas a eleição do Lula e depois, né, a reeleição dele, a Dilma, mas durante todo esse período, em momento nenhum, né, digamos assim, se é que prevalecia, eu acho que não, né, eu acho que não, um pensamento de esquerda no Brasil, né, eu acho que não vigorava majoritariamente o pensamento de esquerda, mas mesmo quem estava no governo, né, não no poder, no governo, nunca dizia, nós vamos acabar com vocês, né, nós queremos acabar com a raça de vocês da direita, né, mas isso aconteceu ao contrário, é aí que surge, né? Algumas pessoas nos questionam, mas não é fascismo, eu não sou fascista. Cara, tu acabou de dizer que tu quer acabar com os caras da esquerda, então se tu quer acabar, literalmente, né? Teve até não me lembro qual foi o deputado, o senador lá, que disse, nós vamos ter que acabar com essa raça dos petistas e tal. É aí que mora o fascismo, né? A tentativa de aniquilação, inclusive física, né? Do outro. Enquanto que nós, quando estávamos no governo, né? Então éramos, eu não digo, por isso que eu quero dizer que nós não éramos majoritários no pensamento, né? Eu acho que o Brasil nunca foi, como alguns querem fazer acreditar, né? Que nós éramos comunistas, né? Entendeu? Se nós fôssemos o Brasil, mesmo em eras, né, do governo Lula e Dilma, continuou sendo um país capitalista, ou seja, né, fez políticas sociais, mas está muito longe. Então, eu acho que surge o movimento das torcidas antifascistas e dos policiais antifascistas e todos, né, os movimentos antifascistas, justamente porque reacendeu o fascismo, né? Então é aí que se justificou, né? Senão não teria motivo tu criar um movimento antifascista sem ter nenhum sentido, né? Então, logicamente, é tudo muito novo. Novo que eu quero dizer é de 2 ou 3 anos para cá, né? Eu acho que é isso. E é fácil identificar quem é fascista, porque eles mesmos se manifestam contra o movimento naturalmente. O que é isso aí, movimento antifascista? Já ficam bravos, sabe? Então, eu já digo, se tu tá bravo com isso aí, fascista tu é, porque é um movimento que tá aí na luta, né? Contra o fascismo e tal. Se tu ficou bravo é porque tu é fascista, né? Já identifico fácil, assim, né? Não fica difícil de identificar. De alguma forma, já o cara se sentiu atingido, né? O cara se sentiu atingido de alguma forma, né? Mas, Billy, deixa eu te perguntar, né? Ele tem eu não sei o quanto tu tá por dentro, assim, né? Então pode ser que eu faça alguma pergunta aqui que tu não, digamos, tu não tenha a resposta, né? O Paulo aqui colocou, né? Nós estamos aqui falando de um conteúdo humanista, né? Existe uma articulação, inclusive, entre as torcidas, não só do Grêmio, mas, por exemplo, as do Inter, as torcidas dos times do Rio, de São Paulo, que também, né, foram às ruas, né, se manifestar contra o fascismo. Tem uma espécie de articulação, assim, ou ainda não está nesse nível de organização, eu diria assim, né? Não, é como eu te falei ali, são pequenos núcleos assim que se juntam para torcer junto mesmo, não tem nada assim organizado. Por exemplo, Democracia Gremista agora, na última eleição para o Conselho do Grêmio, tentou colocar uma chapa, mas para isso precisava ter 35 integrantes que fosse sócio em dia há 5 anos no mínimo. Então ficou difícil de tu conseguir 35 pessoas com, como sócio há 5 anos assiduamente, sem falhar nenhuma mensalidade. Então acabou o grupo não conseguiu se inscrever, né? Mas
para a próxima já estão se organizando um pouquinho melhor e acho que vamos ver se vai dar para tentar colocar uma chapa aí no grupo. Beleza. No Conselho do Grêmio. O Paulo falou ali, né, do racismo, que a torcida do Grêmio é racista. Na verdade, esses dias eu estava vendo uma live do Lula aqui. Eu vejo tudo que é live, eu adoro ver live, né? Principalmente do Lula, que é o nosso líder máximo. Daí ele disse que, infelizmente, o racismo é uma coisa que que vem de séculos, assim, né? Já é uma cultura que vem de séculos. A gente vê negros que são contra cotas, né? O Lula citou isso, né? E eu lembrei de alguns amigos, realmente, né? A gente vê isso. Então não é só no Grêmio, no Inter, no São Paulo, no Corinthians, é na sociedade toda, né? Infelizmente isso ainda existe, né? E é uma luta a se fazer, né? Com certeza. Eu ia ler a mensagem dele aqui, mas realmente, que a história do Inter e do Grêmio, posso estar, olha, ele colocou aqui, Paulo, né? Sabemos que uma parte da torcida do Grêmio é racista, talvez a mais racista das torcidas. O que vocês antifascistas do Grêmio estão fazendo para que o racismo seja extinto de vez entre vocês gremistas, né? Claro, a gente lembra das cenas, né? Acho que foi ainda lá, acho que já na Arena, não me lembro se foi na Arena ou no Olímpico, acho que foi já na Arena, né? Do pessoal xingando e tal, né? Fazendo manifestações racistas, né? E tem um pouco essa história do Grêmio, né? Eu não sou um conhecedor da história, mas a gente tem essa coisa que o Colorado é um clube mais do povo, né? Que acolhia, né? Digamos assim, as classes mais populares e tal, e a torcida do Grêmio é mais. Mas para mim só o fato de existir, né? Torcidas dentro do Grêmio, né? Que inclusive, como você falou, né, Bibi? Tem uma torcida, uma parte que é só petista, depois tem outra que é mais do campo da esquerda, e tem também os antifascistas, que daí junta toda essa galera e provavelmente mais outros, né, que não tem vinculações, assim, simpatias partidárias, né. Então isso mostra que esses conceitos, assim, né, o Grêmio elitista é racista, o Inter é mais do povo, bom, vai ter gente dentro do Inter que é racista também, então o racismo, acho que o primeiro passo, né, Paulo, para a gente combater, né, o racismo é justamente admitir que ele está em todo lugar e está um pouco em cada um de nós, inclusive, né, porque a gente vem de uma formação, né, que foi transmitindo, né, o racismo estrutural é isso, ele vai transmitindo de gerações para gerações. Então, por mais que nós sejamos aliados e tentamos combater, em algum grau, a gente foi influenciado por ideias racistas, né, eu digo isso abertamente. Seguidamente eu cito exemplos, né, lá da minha infância, lá na minha cidade, não só de piadas, mas de comportamentos, de forma de ver o mundo que tinham, né, né, no âmago, assim, um racismo muito forte, né. Mas então, que bom que está sendo falado cada vez mais, que isso está, né, tá vindo, esse debate, isso é muito importante para a sociedade, para todo mundo, é o início de um combate, quem sabe, né. Sim. Billy, me diz uma coisa, nós estamos falando aqui de torcida, dá para fazer um gancho com o esporte em si, né? Como é que tu tá vendo, assim, tu é um cara que atua, assim, um militante político de primeira ordem, né? Milita, né? Tem uma vinculação mais com a grande Bom Jesus, né? Com o bairro Bom Jesus, mas atua em várias áreas, né? Aquele projeto que você me fez conhecer, que me fugiu agora o nome, né? Que tratava, que agora deve estar suspenso em razão da pandemia, né? Mas o que tu vê, assim, como o esporte pode ser um agente de agregação, né? Porque nós aqui, eu acho que a gente acabou não falando, mas a gente não quer que todo mundo pense como nós, né? Não é a pretensão das torcidas organizadas antifascistas que transformar toda a torcida do Grêmio numa torcida de esquerda ou não, a gente, né, respeita a opinião do outro, né? Acho que esse é o conteúdo primeiro da democracia, né? Conviver com a divergência. O problema é quando quem diverge de ti quer acabar contigo. Aí se torna um problema grave, né? E por isso que tu tem que reagir e se organizar num movimento antifascista, né? Mas no geral na sociedade, assim, Billy, eu digo isso porque, né? As pessoas às vezes dizem assim, Marcelo, o pessoal da bicicleta, né? Os ciclistas e tal. Bom, o cara pode estar usando a bicicleta até no dia a dia, né? Mas isso não quer dizer que ele se torna alguém ativista, não quer dizer que ele se torna alguém Daqui a pouco esse cara, ele sobe na bicicleta, ele é um opressor do pedestre, tanto quanto o motorista é um opressor do ciclista, entendeu? Então ele só transfere, em algum momento ele é oprimido, e nem se dá conta disso, ele diz que não é, mas ele também oprime o outro, né?
Então, o que eu estou querendo dizer assim, que não é porque o cara pratica esporte, né, é que o cara tem uma visão de cooperação, por exemplo, ou sabe o nível de competição. Tem gente que pratica esporte de forma enlouquecida e até, né, danosa para o físico, para si e para os outros, né? Então, Billy, eu te perguntaria assim, no esporte, né, o que dá para a gente conjugar assim, esporte e visão de mundo? Será que o esporte ajuda nessa convivência democrática, assim, ou não? Ou ele não faz efeito nenhum? Com Não sei certeza. se... É. No entendimento, o esporte é a melhor maneira de educar as crianças. Esporte é inclusão social, esporte é saúde como prevenção de doença, né? O esporte é educação, o esporte é cultura também. Eu acho que o esporte é a melhor ferramenta para que a gente possa educar enfim, construir uma sociedade mais igualitária. Assim. Eu vejo o esporte uma grande ferramenta. Bah, não tenho dúvida disso. E, enfim, aquele projeto que eu te mostrei lá era o projeto Gurizada Jiu-Jitsu. A gente tinha lá na Isso. academia lá, era muito legal, tinha mais de 80 crianças, enfim. Agora está tudo parado por causa da pandemia, mas com certeza assim que passar isso aí, agora nós vamos ter que lutar por um lugar também, um outro espaço que lá onde a gente havia conseguido na Carris, que também não deu mais, nós vamos acabar tendo que ter mais essa luta aí de novo, mas nós vamos conseguir, tenho certeza. Ó, o Paulo está entrando aqui de novo, com certeza, tenho consciência disso. O racismo tem em todas as torcidas, umas se destacam e afloram mais que as outras. Como Colorado também sei que o Inter tem e procuro combater também. É isso aí, Paulo. Toda organização social, né, seja na partidária, seja de torcida, seja de associação de classe, clubes, qualquer uma vai ter, né? Onde tem um agrupamento humano, tem pessoas que divergem e praticam coisas erradas ou certas, né? Então, nessas organizações conseguir, né, fazer um processo de conscientização interna, né? Eu acho que é um pouco isso. Mas Billy fala, acho que é importante a gente falar aqui, depois algumas pessoas que podem assistir, esse projeto que o Billy falou, né? Ele acontecia dentro da academia, né? O Billy tocava lá uma academia, né? E a academia acabou fechando, então o pessoal ficou sem um espaço para praticar lá com essas 80 crianças. Conseguiram provisoriamente um espaço dentro da Carris, né? E eu acho que foi, inclusive, antes da pandemia, já tinha encerrado as atividades na Carris, né, Billy? Foi antes, né? Então, aqui nós estamos falando de encontrar um espaço em que eles possam praticar. Então, estou dizendo isso, Billy, tentando aqui pedir ajuda, né? Se alguém conhece algum espaço, logicamente tem que ser um espaço grande, né? Porque é muita criançada que eles possam praticar. Eu me lembro, o Billy me levou lá a conhecer o projeto fantástico, né? Aqueles olhinhos brilhando, assim, né? Porque todo o esporte, no caso aí das lutas, elas dão uma disciplina, né? Tem aquela frase famosa, né? Quem luta não briga, né? Ou seja, tu acaba conseguindo canalizar a tua energia, né? Aprende que o outro pode ser mais forte do que você, e você tem que aceitar essa situação. Também te faz ter disciplina para treinar e superar os teus limites, né? Então, o esporte, eu também sou um sujeito que vem do esporte, e eu acho que tem né, é muito sábio, assim, quando os países aplicam recursos em políticas públicas voltadas ao esporte, porque sabem que estão canalizando aquela energia, né, da gurizada, assim, guris, né, meninos e meninas, para um lado bom, né, um lado esportivo, com regras, né, e não para um outro lado que é um lado que pode ser um lado, inclusive, destrutivo para eles mesmos, né. Legal, Billy. Bom, Bi, diz aí, fica à vontade para falar. Acho que nosso tema aqui, né, ele deriva para muita coisa. Eu não queria assim, criticar o Bolsonaro. A gente só abrir o WhatsApp e chega a milhares de mensagens, né? Mas eu acho que a ideia é o que nós podemos fazer, né? O que nós podemos fazer para conscientizar as pessoas que a gente quer viver num país mais tranquilo, né? E não um país que vá para o fascismo. Não, criticar o Bolsonaro, não precisa, ele mesmo faz oposição a ele mesmo, né? Não, já é chovendo molhado já, né? Não, nem tem essa necessidade mais, ao meu ver, né? E
ainda sobre a torcida, o Paulo Colorado aqui, grande nosso Paulo aqui que está participando. Na verdade, Paulo, eu vi que a nossa luta realmente era contra o fascismo no dia do Grenal que teve no Beira-Rio, na qual uma mulher foi para cima de uma mãe e uma filha, não sei se tu vai lembrar disso, depois que acabou o jogo, uma mulher colorada foi para cima de uma mãe e de uma filha gremista, né, dentro da arquibancada ali, e ela estava com aquelas manta antifascista, né? E ali um monte de gente veio me falar, olha ali a antifascista, que é aquilo ali, ó, contra o antifascista, violentando, não sei o quê. Ali é que eu vi que a nossa luta era realmente contra o fascismo, né? Que muita gente ficou bravo pelo fato dela estar usando aquela manta ali, enfim. Mas é uma luta constante, né? O nosso dia a dia aí. Sim. Não adianta nada, né? Billy, soube que ontem teve desculpa mudar de assunto, assim, né? Mas na Bom Jesus, ontem, no Mato Sampaio, tu soube da decisão da Câmara ou não? Tá por dentro? Não vi, o que é? Ontem a Câmara aprovou, né, uma lei que cria ali no Mato Sampaio, né, na Grande Bom Jesus, uma área especial de interesse social, ou seja, para habitação popular, né? Foi aprovado ontem na Câmara, praticamente pela unanimidade dos votos, né? Eu estou dizendo isso assim porque é uma luta, está acontecendo isso na Câmara muito estranhamente. Os projetos são colocados para votar de um dia para o outro, né? Então, nós mesmos, vereadores, agora de manhã está tendo a reunião de líderes, por exemplo, né, nesse horário, exatamente nesse horário, e estão decidindo o que vai ser votado às 2 da tarde. Então, virou até imprevisível, né? A gente sabe a lista dos projetos, mas quais serão votados primeiro são decididos sempre de um dia para o outro. E aí foi colocado ontem para votar esse projeto, né? E acabou sendo aprovado, né? Graças à luta aí da comunidade da Bom Jesus, né? E porque as pessoas estavam ameaçadas de serem despejadas, né? Um grande condomínio ali da Roça se estabeleceu, né? Queriam tirar as pessoas de uma área ali para pessoas que estão ali há 40, 50 anos, né? Tirar elas. Isso mesmo, nós fomos ali, isso aí. Bom, e ontem o desfecho favorável, né? Lei aprovada, né? Eu sei que não tem nada a ver com o tema aqui da nossa conversa, né? Mas com certeza foi uma vitória. E vejam, nós somos defensores da existência de praças e parques na cidade, mas não à custa das moradias das pessoas, né? Então ali seriam retiradas dezenas e dezenas de famílias, porque no projeto está a previsão de construção de uma praça, né? Então aí eu digo isso assim porque poderia ser criticado, Marcelo, mas tu não é o cara que luta por espaços públicos. Sim, lutamos, né? Queremos que todo mundo tenha uma praça, tenha um lugar para poder fazer o seu lazer, se encontrar na cidade, mas não à custa digamos assim, da moradia de pessoas que estão ali há quase meio século, né? Então, assim, compartilho contigo, Billy, porque ontem à noite eu vi que pessoas que estão no movimento sequer sabiam disso, né? Porque a Câmara está no recesso e decidiu trabalhar no recesso, e aí os projetos entraram tudo de última hora, né? Então, um pouco quero te agradecer também, né? Porque tu faz parte dessa luta aí. Eu acho que lutar para que a cidade não seja gentrificada, né? Esse termo que ainda não tem tradução, ou seja, que os ricos não vão expulsando os pobres para longe do centro da cidade, né? É uma luta também antifascista, né? Porque o fascismo ele prega essa ideia de higienização, né? Só tu olhar o que aconteceu na Alemanha nazista, fascista, né? Eles foram eliminados, né? Os judeus, os gays, eles foram, ou seja, tem um conteúdo de higienização, digamos assim, né? Tornando uma raça a raça superior, né? Então, manter as pessoas no seu lugar de moradia, né? Faz parte dessa luta também. Bom, muito bem. Mabini, deixa para te dar um recado final aí, né? Da nossa conversa. A gente sempre quer ficar nesse tempo aí de meia horinha, assim, para não né, dar o recado. A ideia da live aqui é mais fazer pontes, né? Eu vi que entraram, não só o Paulo, outras pessoas entraram aí e deram a sua contribuição. Acho que a gente tentou responder algumas questões, né? Mas deixa aí para tu fazer um recado. Ó, deixa eu ver o Alexandre aqui, ó. Segura aí a mensagem. O movimento das torcidas dos clubes de futebol terem se posicionado contra o fascismo me surpreendeu muito, principalmente por
por ser notório, deve ser, o fato de que os estádios são locais de cânticos homofóbicos e racistas com muita normalidade. Achei uma virada de comportamento muito interessante e importante enquanto sociedade. Tomara que não seja apenas um movimento de consciência, mas sim uma mudança comportamental. É isso aí, Alexandre, é isso que eu comecei falando aqui na nossa live, né? Ou seja, é uma virada, né? Ou seja, aquilo que antes se organizava para brigar, eu diria assim, pelo menos esse era o senso comum, lógico que não era só isso, né? Mas era o que a grande mídia divulgava das torcidas organizadas, né? Agora tem um conteúdo de político. E quando a gente fala político, parece que a gente tá vivendo numa sociedade que criminalizou a palavra política. Deveria ser ao contrário. Se as pessoas discutissem mais política e exercessem a tolerância, exercessem ouvir o que o outro tem para falar, a gente estaria numa sociedade mais tolerante e, portanto, mais democrática, né? Eu digo tudo isso esses dias, ouvindo uma palestra, né? O palestrante explicou por que as pessoas estão cada vez mais intolerantes, né? Muito disso tem a ver com a mudança de comunicação, né? Antes a gente se comunicava com as pessoas de forma mais direta, né? Porque não tinha todos esses instrumentos de redes sociais e os meios digitais. Só que, veja só como o capitalismo ele é perverso até nisso, né? Para a pessoa não ficar discutindo, né, e se incomodando, porque tem uma hora que se você não tiver esse exercício da tolerância, tu acaba, digamos assim, não é tão agradável. Claro que é sempre mais agradável tu falar só com quem pensa igual você, né? Então, os algoritmos do Face e das outras redes sociais foram fazendo que você fique conversando só com quem pensa igual a você. Então, isso acabou desestimulando as pessoas de ouvirem quem pensa diferente, né? E é bem comum isso, é só a gente olhar nas nossas redes sociais, é difícil que alguém venha ali criticar, né? Geralmente está ali quem concorda contigo. Então, veja, o que parece ser uma coisa que torna mais agradável, né? Na verdade, é algo claro que ninguém estava mais de saco cheio de ficar aguentando ali. Eu me lembro que logo que nasceu, né, as pessoas começaram a entrar mais no Facebook, né, uma pessoa postava um comentário político ali e seguia 200, 300 comentários, gente batendo boca e tal, né, achando que a linguagem escrita resolve também os problemas, ela gera mais desinformação e descomunicação do que uma boa conversa, né. Mas, enfim, eu acho que o que o Alexandre colocou aqui é bem positivo, né, das torcidas se tornarem um lugar de debater política, e sem rancor, sem querer acabar com o outro, respeitando o outro. Se alguém quiser criar uma torcida conservadora dentro do Grêmio, uma torcida, né? Agora, claro, se criar uma torcida fascista, aí eu me preocupo, né? Eu me preocupo. Billy, eu estou falando mais que tu aqui nessa live, tu é meu convidado especial, mas eu te deixo aqui para tu fazer uma fala geral aí e a gente encerrar a conversa. Quero te agradecer de novo, Marcelo, pelo convite aí. Eu que sou um cara que, como eu falei, sigo aí o mandato já há muito tempo e para mim é uma honra e um prazer poder estar participando e aparecendo na página aí, e fico sempre à disposição aí para a gente poder conversar sobre qualquer tipo de assunto, e com certeza estamos juntos sempre aí, tu sabe, né? Com certeza, com certeza. Beleza, então, Billy, já que estamos com 33 minutos, a idade de Cristo aqui, vamos fechar com esse número aí mágico, né? Quero te agradecer também o convite, Billy. Podemos ir falando sobre outros assuntos, né? Eu acho que eu não falei que me deu uma inveja, eu te vi numa reunião com esse cenário aí atrás, né? Billy Hag, Porto Alegre, fiquei, só o Billy para ter um estúdio, né, tio? O cara é profissional, eu tô aqui num cantinho da casa. No cantinho do quarto aqui, tentando ajeitar a iluminação, tu tá perfeito aí com a iluminação. Isso mostra também um cuidado que tu tem, né, de conseguir comunicar bem também as tuas ideias. Então, te agradeço, Billy, né, tamo junto aí, tem muita luta, nós estamos num ano eleitoral, né, somos atores políticos, né, e acho que fazer parte da democracia, né, não criminalizar os partidos, estou dizendo aqui para quem não é vinculado ao Partido dos Trabalhadores, pode ser vinculado a qualquer partido, né? Eu venho de uma família, não sei como é que é o teu caso, né, Billy? Tu acha que eu tenho uma tradição familiar mais à esquerda, né? Eu já não é o meu caso, né? E eu não tenho problema nenhum, né? Meus parentes, tios, quem for, né? Pensar diferente, né? Eu acho que a diversidade é o problema, voltando ao título do nosso encontro, é quando alguém quer
acabar com o outro, né? Aí tu tem que se movimentar como uma forma de resistência, né? Então, aí que surgem os movimentos antifascistas. Beleza, um abração. Ó, o Paulo, vamos ler o último recado do Paulo aqui, ó. Muito importante o momento nas torcidas, melhorando o próprio comportamento. Um abração para o Marcelo. Valeu, Paulo. Um abraço. Tamo junto. Valeu, então obrigado. Tá, Felipe. Obrigado. Vamos, né, esse dia de sol maravilhoso aí, vamos aproveitar depois de 2 dias de chuva, né? E vamos, mesmo ficando em casa, né, aproveitar um dia de sol aí que nos ajuda bastante a melhorar a nossa vitamina D, né? Dizem que até a vitamina D nos ajuda a prevenir, né, do combate ao corona. Com certeza. Marcelo. Beleza. Valeu, Billy. Obrigadão. Um abração para todo mundo. Um abraço para quem assistiu aí. Vamos à luta, gente. Um abraço.